o tema de hoje são as marcas dos falsos mestres, né? Rebeldia, a principal marca deles aqui é rebeldia. Ela brota do orgulho, né? Por isso que a Bíblia condena veementemente o orgulho, né? Jesus mesmo nos convocou dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Todo crente deve saber que ele é salvo pela graça e que ele não merece nada e que ninguém é nada, né? Se não for a misericórdia de Deus, como dizia Jeremias, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Porque o que nós merecemos aqui, meus irmãos, todos nós aqui, nós merecemos é morrer e sermos lançados no inferno. Mas por que não somos lançados no inferno? A misericórdia de Deus, amém? A graça de Deus que já enviou Jesus Cristo, seu único Filho, seu Filho unigênito, para pagar por nossos pecados. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembra? João 16, 11, né? O ministério do Espírito Santo é convencer os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos levou a arrepender dos nossos pecados e confiar em Jesus Cristo. Aí Deus transformou as nossas vidas e seguimos para o céu. Estamos no caminho da glória eterna, não por merecimento, mas pela graça de nosso Deus. Essa humildade diante de Deus leva-nos à humildade diante dos irmãos, das pessoas. Deus teve misericórdia de nós. Amém? Então, as marcas dos falsos mestres, a principal é a rebeldia. A rebeldia é tão ofensiva a Deus que foi comparada com a feitiçaria, lá em 1 Samuel. Assim como o Senhor abomina a feitiçaria, abomina também a rebeldia, né? Hoje os falsos mestres, talvez por conta da prosperidade, porque, por incrível que pareça, todos os falsos mestres vendem uma imagem de prósperos, né? Pelo menos são multidões, né? Essa igreja aqui, se nós pregássemos falsa doutrina, né? Essa igreja estava cheia de gente, né? Por exemplo, se a gente oferecesse curas, milagres, prosperidade financeira, né? Se a gente colocasse um show de rock para todo mundo dançar e mover o esqueleto, balançar o esqueleto, essa igreja estava cheia de pessoas. Mas como eu disse, convidando uma pessoa esses dias, vai ouvir a pregação. A nossa pregação é uma verdadeira aula de teologia, né? De aula bíblica, vai lá ouvir. Mas as pessoas não querem conteúdo, não querem aula bíblica, querem festa. Irmãos, a igreja não é lugar de festa, é lugar de louvar a Deus e exaltá-lo com as nossas vidas santas e ensinar e aprender a palavra de Deus. Então, é assim. Então, o tema é as marcas dos falsos mestres. E a mensagem para nós gravarmos em nosso coração é: cuidado com os falsos mestres. A rebeldia deles contra Deus é contagiante, super contagiante, né? A Bíblia manda a gente afastar dos falsos mestres, guardar a distância. Você não precisa experimentar o pecado para saber que ele é ruim. Você não precisa aprender a falsa doutrina para saber que ela é ruim, né? Ouviu falar de um falso mestre? Olha, fuja dele, né? Porque o prejuízo é para o reino de Deus, primeiramente, né? Você vai entristecer o Espírito Santo e Deus vai disciplinar você, vai castigar você, porque Deus já tem ordem para a gente nos aproximar, para a gente não se aproximar dos falsos mestres. Porque a principal marca dos falsos mestres é a rebeldia, por isso eles são abomináveis, exigindo maior cautela, maior cuidado,
no contato com ele. Então, a mensagem é cuidado com os falsos mestres. A rebeldia deles é contagiante, né? E não sei por que eles são tão arrogantes, né? Porque eles estão em muita desvantagem em relação aos verdadeiros crentes, né? Porque eles deliberadamente praticam uma rebeldia cega. Diz aqui o trecho, versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Ou seja, eles estão alucinados, né? Cegos, como pior do que um bêbado, um drogado, né? Os falsos mestres parece que eles tomam psicotrópicos, parece que eles usam maconha, heroína, qual é a mais perigosa hoje? Cocaína, né? Eles são sonhadores alucinados, eles estão cegos, não vê nada na frente. Dizem que os drogados, os alucinados, eles usam as drogas, e depois que eles estão drogados, eles não enxergam mais nada na frente deles, e por isso que eles cometem os crimes e as perversidades que eles cometem sem ver. Mata o pai, né? Quantas histórias de drogados que matou o próprio pai e a mãe, né? Ou a família toda, né? Certo? E pior ainda, no outro dia eles não sentem remorso nenhum, porque a droga também corrói a sensibilidade, né? O senso de pesar, de tristeza, de compaixão. O drogado não tem compaixão nenhuma, eles estão cegos de tudo. Assim diz Pedro, que esses falsos mestres, eles agem como sonhadores alucinados, né? Aí eles começam pela rebeldia contra as autoridades, né? Não estamos falando aqui de autoridades policiais, governamentais, também, né? Por isso que o crente não pode falar mal do seu governo, né? Não pode se rebelar contra o seu governo. O prefeito da minha cidade não pode xingar, né? Tem que tratar com respeito. Quando mencionar o nome dele, olha, diz simplesmente: eu não concordo com o que o prefeito. Seja gentil, você não é obrigado a concordar com as autoridades, mas você não pode defamá-los, acusá-los, né? Você tem que dizer: eu não concordo, mas se eles estão lá, é porque Deus os colocou lá. Então, o que eu faço quando eu não concordo com as autoridades? Eu oro: Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa cidade. Como a Bíblia diz já em Provérbios, que assim como o ribeiro de água é o coração do rei, para onde o Senhor quer, o Senhor inclina. Então eu aprendi a orar: Deus, inclina o coração do presidente, do prefeito, do governador, sei lá, do policial, inclina o coração deles para o bem da sociedade, o bem da cidade, do povo, né? Mas defamá-lo jamais, né? Mas os falsos mestres não respeitam autoridades, e tudo indica aqui também que eram autoridades eclesiásticas, pelo o contexto aqui de Coré, Datã, a menção de Coré, Datã e Abirão, eram autoridades eclesiásticas, como pastores, né, que Deus coloca sobre eles, mas eles não respeitam, e esses falsos mestres acabam fazendo uns cursos meio estranhos, recebe aí uns diplomas meio esquisitos, para se colocar maior do que os seus pastores, saem da igreja e começa outra igreja. Normalmente sai da igreja defamando todo mundo, e começa outra igreja, né? Não é assim, uma igreja não começa assim, né? A igreja de Cristo nasce tão normalmente e suavemente como o nascer de uma criança, né? Por isso que os batistas, as igrejas batistas, quando nasce uma igreja, ela é filha de uma igreja que já existia, né? Aquela igreja vai dando suporte àquela igreja, que nós chamamos de congregação, né? Vai dando suporte àquela igreja nova, até que ela
tenha condições de se sustentar, como uma filha ou um filho que se casa, né? Se emancipa, aí a própria igreja, mãe, vai lá e faz os procedimentos de organização daquela igreja, né? A nossa igreja mesmo fez isso lá no Belém do Pará. Nós fomos lá, organizamos a igreja, fizemos os estatutos, documentação, a declaração doutrinária, e agora ele já tem o pastor, né? Não depende mais de mim, graças a Deus, porque eu não posso mais fazer aquelas viagens. Santana do Araguaia, lá no sul do Pará. Apesar que os irmãos estão querendo que eu vá lá, né? Mas aí depois do acidente eu não pude mais fazer viagens longas, mas agora eu já posso, viu? Graças a Deus, né? Então, uma hora dessa eu vou programar uma viagem para lá, para rever os irmãos. Então é assim, aí a igreja passa a se organiza, se desliga da igreja mãe e se torna uma igreja independente. Aí a mãe nunca mais dá conselho, nunca mais faz nada, é igual quando casa, né? Só quando pede conselho, né? Porque o filho quando casa, o pai não fica lá dando conselho, né? Mas quando eles pedem, o pai não nega, né? Então, mas esses falsos mestres não, apronta uma briga, uma discórdia na igreja e casca fora e começa outra igreja, né? Para ensinar, eu chamo essas igrejas eles formaram uma igreja segundo a sua própria imagem e semelhança, né? Uma igreja para eles fazerem o que quiserem, né? Porque uma das características dos falsos profetas é a rebeldia e a insubmissão. Por isso que eu duvido que esse falso profeta batista vai aceitar o conselho desse grupo de cerca de meia dúzia de pastores. Foi eleito cerca de meia dúzia. Eu mandei para vocês, eu mandei para o Eugênio, né? Eu vou mandar para vocês a resolução da Convenção Batista Brasileira, né? Então eu duvido que eles vão aceitar o conselho, né? Eu ouvi na internet um velhinho, um senhor bem de idade, o nome dele é pastor Edinaldo Carvalho. Rapaz, eu fiquei encantado com a sabedoria daquele pastor, né? Ele aconselhando o pastor a se arrepender, a rever os seus conceitos, a rever a sua posição diante da Bíblia, né? Mas é difícil pensar que ele vai, porque a característica dos falsos mestres é rebeldia, obstinação e orgulho, né? Ele não vai se arrepender, a menos que Deus quebrante o seu coração, né? A menos que ele seja um verdadeiro crente e simplesmente ficou iludido pela popularidade, pela fama, né? A igreja dele é muito bem cheia de gente, né? E ele é muito conhecido de muito tempo. Então, por isso que fama é um perigo, né? Nenhum pastor deve correr atrás de fama, porque a fama, assim como o dinheiro, o rei Agur tinha razão, né? Quando ele pediu a Deus só o necessário para viver, não pediu riqueza e nem pobreza, só o necessário, né? A fama é a mesma coisa, tá certo? Aí, mas eles esqueceram de seguir o exemplo do arcanjo Miguel. Olha o versículo 9. O próprio arcanjo Miguel, quem era o arcanjo Miguel? Pedro fala que os anjos, capítulo 2 de Pedro já fala os anjos são superiores a nós, né? Os anjos são velozes, são mais inteligentes, eles têm mais acesso a todas as coisas que nós não temos, né? Eles têm acesso a todos os conhecimentos e, principalmente, eles têm acesso à presença de Deus pessoal que nós não temos, né? E o arcanjo Miguel, na Escritura, ele é aquele anjo responsável por proteger a nação de Israel. Ele é poderoso até contra o próprio diabo, né? Ele é mais forte, mais poderoso e tem mais autoridade do que o diabo. O próprio diabo obedece e é vencido pelo arcanjo Miguel. Mas lá, quando Moisés foi sepultado, diz aqui, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, esse foi o exemplo do anjo Gabriel com respeito às autoridades. Então, você não discorda com certo pastor, desde que ele não esteja cometendo adultério, causando escândalo, claro, né? Fale com Deus, fala: Deus, repreende esse pastor, que ele está levando, sendo um mau exemplo para a igreja, né? Mas não difame, não o difame, não se levante contra ele, né? Ore por ele. Se precisar aconselhá-lo, pode. Um crente pode aconselhar um pastor. Pastor é um ser humano, né? Como dizia o irmão Antônio, de lá de Santana do Araguaia, a primeira vez que fui pregar lá, ele me apresentou e disse: esse aqui é o pastor Juvenal. Vejam, ele é de carne, osso e pescoço. Quer dizer, um homem normal. Nós erramos, quando eu errar, por favor, me dê conselhos. Dar conselho é uma coisa, se rebelar é outra coisa, certo? Então, o arcanjo Miguel deu exemplo, né? Agora, se formos entrar no mérito, por que o diabo queria o corpo de Moisés, a gente não sabe, não está informado aqui. A gente só suspeita que provavelmente é para para embalsamar o corpo de Moisés, naquela época estava na moda no Egito fazer uma múmia, né? Fazer uma múmia do corpo de Moisés, dar umas caprichadas, né? E colocar lá para o povo de Israel adorar o corpo de Moisés, porque, afinal de contas, Moisés era um homem de Deus. Então, fazendo essa múmia, os judeus iam ser idólatras e adorar o corpo de Moisés. Aí Deus enviou imediatamente o arcanjo Miguel, o anjo forte, poderoso, para lutar contra o diabo e disputar, não deixá-lo levar o corpo de Moisés, né? Aqui também não fala se o anjo Gabriel venceu a disputa ou não. Fala que ele reconheceu a autoridade do próprio diabo, do próprio Satanás. E ele simplesmente disse: o Senhor te repreende. E o arcanjo Miguel está com toda a sabedoria de Deus, porque quem é que pode vencer Satanás mais do que o próprio Senhor, né? Então ele fez o que todo crente tem que fazer na hora das ameaças, nas horas do perigo, nas horas das tribulações, confiar em Deus, porque Deus é todo poderoso e só Ele pode contra, né? De modo, meus irmãos, se você estiver sendo afligido, abordado por um falso mestre, querendo lhe ensinar coisas erradas, diga para ele: o Senhor te repreenda. Amém? Mais um ponto. O mesmo é dito acerca das práticas da rebeldia ignorante. Além de praticar uma rebeldia cega, eles praticam uma rebeldia ignorante. Aí o versículo 10 diz: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem, né? Então, o falso mestre também é ignorante. Eles gostam de falar mal de coisas que ele não entende, né? Não vou falar o nome, mas na internet tem um pregador aí falando mal da doutrina bíblica da eleição, né? Falando mal da doutrina e falando mal dos que pregam a doutrina, né? Se a palavra de Deus fala que Deus escreveu o livro da vida, né? Doutrina verdadeira, doutrina da palavra de Deus, que é o que significa graça. Graça significa que antes da fundação do mundo, sem nós merecermos nada, Deus nos escolheu, né? Como Ele nos escolheu, Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus derramou o seu sangue, pagou pelos pecados escritos no livro da vida. Por isso que sem merecimento algum, sem mérito algum, nós somos salvos. Mas esse falso profeta
esse falso mestre estava difamando aquilo que ele não sabe, né? Porque essa doutrina da eleição, poucos pastores, até dos nossos pastores sinceros e humildes, sabem explicar, né? Uma vez eu estava numa conferência da Fiel e estava um grupo de uns 5 pastores, né? Aí eles gostam de brincar comigo por causa da minha calvície, né? Aí eu ia chegando, eles, chegou o calvinista. Aí eu disse para eles, mas quem não é? Aí um dos pastores, o semblante dele descaiu e disse, pastor, eu não sei explicar, né? E um dia eu convidei um pastor para pregar aqui, um missionário americano, e ele é desses também que difamam a doutrina batista, né? Coisa terrível, os batistas estão correndo, estão ameaçando a sua própria denominação, terrível, né? Aí ele difama a doutrina. Aí ele veio, como eu convidei para pregar, ele pregou e depois da pregação ele queria me apertar, me colocar na parede. Aí Deus dá a graça para a gente, né? E ilumina o nosso coração, o nosso entendimento. Eu expliquei direitinho para ele, disse, pastor, não é assim, como o senhor está falando, não, é desse jeito aqui, Aí ele se humilhou, mas não cedeu, né? Foi uma falsa humildade, porque ele não mudou. Ele disse, eu não tenho tempo de estudar teologia. Irmãos, o pastor, a maioria dos pastores tem tempo integral como pastor, e uma das razões porque ele tem tempo integral, além de aconselhar, visitar, evangelizar, é ter tempo para estudar a Bíblia, para poder edificar a igreja. Porque se o pastor não sabe responder uma pergunta, claro que o pastor não sabe responder todas as perguntas, mas pelo menos as básicas, né? Se um pastor não sabe responder as perguntas dos membros da sua igreja, o que ele está fazendo ali como pastor? Vai ser engenheiro, contador, médico, carpinteiro, mas não pastor, né? Mas ele disse, eu não tenho tempo para estudar teologia. Aí nessa hora eu quietei e comecei a pensar nele, né? Não lembro se orei por ele, mas eu fiquei preocupado com ele, né? Detalhe, se eu tenho 40 anos no ministério, ele tem 70 anos no ministério. Muito mais velho, muito mais experiência. Quando eu me converti, ele já tinha fundado umas 3 ou 4 igrejas, né? Quando eu me converti, com 17 anos, ele já era velho, né? Agora vem me dizer que não sabe teologia, né? É por isso que os falsos mestres cirandeiam no seio das igrejas, porque os pastores não se preparam para doutrinar, para ensinar a palavra de Deus. Não escutaram o que o apóstolo Paulo disse, jamais deixando de vos ensinar todo o desígnio de Deus. E quando ele aconselhou o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele disse, procura apresentar-te a Deus, Timóteo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Um pastor tem que manejar bem a palavra da verdade para poder servir a Deus na vida dos amados irmãos. E então eles são ignorantes e por isso fala mal das doutrinas, né? Das coisas que eles não entendem. E até as coisas que ele entende por instinto natural, até nisso eles erram, né? Porque tem coisas que eles entendem, mas eles negam por causa da rebeldia do seu coração, eles negam, né? Tá certo? Tem muitas doutrinas na Bíblia que é clara, mas os falsos mestres negam essas doutrinas. Em segundo lugar, a insistência deles na rebeldia segue 3 protótipos, né? Ou seja, esses 3 foram protagonistas. Quais são os protagonistas da falsa doutrina e da rebeldia?
Aí, Judas diz aqui, ó: ai deles, versículo 11, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Né? Caim foi o precursor. Quem foi Caim? Quando fala em Caim, vocês lembram que matou Abel? Não, mas esse não foi o maior crime de Caim, não. Matar o irmão foi fichinha. Sabe qual foi o maior problema do Caim? Caim foi o inventor da salvação por boas obras, por merecimento. Deus mandou que ele oferecesse, eles eram os 2 filhos mais velhos de Adão, né? Os primeiros filhos de Adão. Deus chamou os 2 e diz: ofereça o sacrifício. Aí Abel teve discernimento e um coração humilde e obediente a Deus, foi lá e matou um animal, derramou o sangue e trouxe o sacrifício a Deus. Deus aceitou. Por que Deus aceitou? Porque aquele sacrifício de Abel era profético, apontava para a morte de Jesus. Lembra que João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então Abel não transgrediu o símbolo, não se pode transgredir simbolismo, tipologia bíblica. Abel foi fiel. Caim vai lá e oferece o quê? Legumes, né? Ou seja, Caim foi o inventor da própria religião, a religião ao seu jeito, salvação por boas obras, por merecimento, por méritos. Então Caim é um falso mestre, é o protótipo Então esses falsos mestres seguem o exemplo desse protagonista das boas obras chamado Caim. Mais um: e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Quem foi Balaão? Qual foi o pecado de Balaão? Foram muitos, viu? Né? Mais um deles, Balaão foi o precursor, o protagonista da ganância, por meio da religião, né? Os falsos mestres têm esse caráter, têm essa marca. Eles usam da religião para ganhar dinheiro, certo? Então, os falsos mestres, todos têm essa tendência, uns mais do que outros, certo? Para o luxo, para a riqueza, para a ostentação, né? Para ganhar muito dinheiro. Então eles exploram o povo em nome de Deus, que foi o que Balaão fez. Claro que Balaão fez outros pecados. Por exemplo, Balaão também, ele é o protagonista dos crentes verdadeiros, que quando querem fazer coisa errada, fica perguntando: será que é a vontade de Deus? Já viram? Ele está com vontade de fazer a coisa errada, mas para fazer as coisas erradas e dar um banho na consciência, ele fica perguntando se será que é a vontade de Deus? Porque ele sabe que não é a vontade de Deus fazer aquela coisa errada, mas para justificar fica perguntando. Balaão sabia que era errado e até o rei Balaque para amaldiçoar Israel. Ele sabia que era errado, mas ficava perguntando: é a vontade de Deus? E quando os príncipes foram lá para convidá-lo, levando grande soma de dinheiro, ele disse: fica aí essa noite que eu vou consultar Deus. Balaão não precisava consultar Deus. Irmãos, tem muitas coisas que você não precisa consultar Deus. A Bíblia já diz, amém? É só ler na Bíblia e ser obediente, humilde diante de Deus e dizer: Senhor, está escrito na tua palavra, é errado, eu não vou fazer, para a tua glória. Mas então Balaão também é protagonista dos crentes. Esse aí normalmente é dos crentes verdadeiros, que se acham, querem pecar, mas fica perguntando, querendo dar desculpa, achando justificativo. E o outro aqui, Coré, né? E pereceram na revolta de Coré. Aí Coré é o revoltoso mesmo, né? Coré que foi o precursor dos que se rebelam contra os servos de Deus, certo? Então, quando alguém se rebela contra um pastor, né, contra um servo que Deus colocou na igreja, ele está seguindo Coré, né, que se rebelou contra Moisés e contra Arão, e os desafiou.
perante o povo todo, perante toda a congregação de Israel. Ele juntou 200 e poucas pessoas e fez um desafio público a Moisés. Vocês estão querendo assumir a liderança desse povo, mas Deus não chamou vocês são... Aí começou a defamar Moisés e Arão, né? Só que deu no que deu, tá certo? Assim como vai dar no que dá com respeito aos falsos mestres, porque o versículo 11 começa assim: ai deles, né? Ai deles. E por último aqui, ó, esse aqui é o terceiro, viu? Ponto. Por último, suas práticas rebeldes faz deles seres humanos inúteis. Os falsos mestres estão apenas preenchendo um espaço na terra, na cidade, no estado, no país que ele está. Não presta para nada, são inúteis. E pior do que isso, eles são um perigo para a sociedade, um perigo para as pessoas, especialmente um perigo para a igreja noiva querida do Senhor Jesus Cristo, os falsos mestres. Porque aqui diz assim, 12, estes homens são como rochas submersas. Como é que se chama mesmo? Rocha submersa? Iceberg. Iceberg é um perigo, né? Porque fica só a pontinha para fora, no mar. Aí um navio como o Titanic não percebe, não vê que tem uma rocha, aí deu no que deu com o Titanic. Então veja o perigo dos falsos mestres. Eles são rochas submersas. E como é que eles demonstram esse perigo? Como é que eles disfarçam o perigo? Fazendo festas, né? Fazendo festas de fraternidade. Nas igrejas. Eles têm até nome, festa ágape. Eles fazem festa nas igrejas, né? E ilude todas as pessoas com festas, com banquetes, né? Com suas festas de fraternidade, né? Enganando os irmãos com festa, né? E o ser humano se deixa enganar facilmente com festa, né? Porque o ser humano gosta de festa, né? Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Aqui normalmente não é um recato. Os falsos mestres, como eles são dissimulados, normalmente eles não publicam que eles gostam de adultério, de prostituição, de perversão sexual, não. Eles não descaram abertamente, não. É tudo sutil, né? Mas no fundo, como Satanás quer deles, que eles atendam as suas paixões, a maioria dos falsos mestres acaba caindo nessa armadilha, né? Mas muitos não caem assim publicamente, não. Eles são muito sorrateiros. Mas aqui diz que banqueteando juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos... Aí outra coisa inútil, pastores que a si mesmos se apacentam. Para que serve um pastor que se apacenta a si mesmo? Para nada. O pastor foi escolhido para apacentar as ovelhas, né? Mas os pastores pensam em si mesmos. Mas os falsos mestres são pastores que querem ficar ricos, querem comodidade, carro de luxo, avião, etc., fazendas, entendeu? E viver regaladamente, né? Os ternos dele tem que custar muitos mil reais, né? Tá certo? Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento. De que serve nuvens sem água? Hoje mesmo à tarde nós sofremos com essas nuvens. Apareceu um monte de nuvens sem água, e enquanto apareceu essas nuvens, eu pensei, hoje eu tenho ilustração para pregar, né? Acabou que o que deu com as nuvens que apareceu hoje à tarde? O vento era nuvem sem água, nuvem sem água fica leve, o vento as impele para longe, né? E a água a chuva que a gente ficou esperando não veio, né? Então são inúteis, esses falsos mestres são inúteis como nuvem sem água. O que mais? Árvores
em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortos, desarraigados. De onde que vale uma árvore frutífera em plena estação dos frutos, mas não tem fruta? Né? São inúteis. Então, esses falsos mestres são inúteis, estão ocupando espaço na terra, mas não servem para nada, não ajuda ninguém. E animais é um perigo, porque são rochas submersas, né? E é um perigo mesmo, até para o evangelismo, porque quando nós vamos pregar o evangelho, os incrédulos fazem o quê? Lança no rosto da gente. Ah, mas pastor fulano de tal, ah, mas igreja tal, entendeu? Até serve de escândalo a pregação do evangelho, então só causa prejuízo, são inúteis, não vale de nada, não presta. Mas o que fazer, né? Deus está guardando a condenação deles. E finalmente, irmãos, exatamente esse caráter rebelde que faz dos falsos mestres ser um instrumento de Satanás. Satanás gosta de gente rebelde, né? Que está descontente com tudo. Por isso que é perigoso ser rebelde, mulher se rebelar contra o marido se rebelar contra a mulher, contra a esposa, filho se rebelar contra os pais. Não, com exigências. Não está gostando, ora a Deus. Né? Não está gostando, está insatisfeito, ore a Deus. O seu Deus resolve os seus problemas. Pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz a Bíblia, amém? Então, aí o Satanás aproveita esse caráter, essa índole rebelde do falso mestre e os usa para frustrar os propósitos de Deus, porque Satanás existe para frustrar, para decepcionar Deus, só que ele não consegue. E ele faz usando os falsos mestres, levando-os a ensinar doutrinas contrárias às palavras que saem da boca de Deus, porque o Senhor Jesus deixou muito bem claro que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então Deus nos abençoe e nos livre dos falsos mestres. Mas cabe a nós atender à exortação. Fuja deles, né? Casca fora. Amém? Deus abençoe e conforte o seu coração na esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, enquanto Jesus não vem, firme-se na Bíblia, na palavra de Deus. Venha ouvir boa pregação, leia a sua Bíblia, ore, procure praticar diariamente o que a palavra de Deus manda, porque também não adianta fugir dos falsos mestres com a alma vazia. Enche a sua alma da palavra de Deus. Amém? Ó Pai, te damos graças pelas exortações da palavra de Deus, que nos prepara contra os falsos ensinos que está espalhando pelo mundo inteiro. Desde Judas, desde o primeiro século, que há falsos mestres, falsos profetas. E eles têm se multiplicado no mundo. Até no meio de nós, pastores que a gente esperava que fosse um servo de Deus, temente a Deus, que amasse a palavra de Deus, que tivesse discernimento das Escrituras, estão lutando contra a própria Bíblia e pregando contra a Bíblia, dizendo que não é suficiente, que precisa ser atualizada a Bíblia. Tem misericórdia de nós, Senhor, protege-nos, para a Tua glória somente. Em nome de Jesus, amém.